Olá, meus amigos, este é o canal do Zaraba e vamos falar do assunto em pauta: eleições, que aconteceram no domingo, eleições municipais de prefeitos e vereadores. E aqui nós tivemos a notícia que os hackers invadiram o TSE e acessaram bancos de dados do seu supercomputador. Oficialmente eles falaram que a invasão foi detida. Sim, mas eles invadiram, o que demonstra que nenhum sistema é seguro o suficiente contra uma invasão. Bom, mas o que fica de lição dessas eleições municipais? Bom, a primeira lição, na minha opinião, a lição que eu vi, que eu tirei, é de que esse processo, esse sistema eleitoral adotado pelo Brasil é um reset da vontade do eleitor. Isto porque o sistema é blindado a qualquer investigação de fraude, de transferência de votos. Não há como auditar os votos. O que se tem em cada sessão é a contabilização dos votos colocados naquela sessão eleitoral, mas não tem o direcionamento quais os partidos e candidatos que receberam os seus votos. Isso aí é impossível de auditar. Então você tem que acreditar e botar confiança no homem, no seu Barroso, aquele poço de virtude. Um sujeito que nunca deve ser como Lula, nunca pecou. É um sujeito que é a expressão límpida da verdade. Ele e seus técnicos é que anunciam os vencedores e perdedores. Não por acaso, os votos foram descarregados na maioria dos partidos comunistas, partidos que integram o Foro de São Paulo, uma organização criminosa aliada a narcotraficantes e ao Maduro da Venezuela e ao comunismo internacional. Esses partidos foram os grandes vencedores, como PT, PSOL, PDT, PSDB, Rede, Cidadania, toda essa corja de comunistas. Eles receberam a carga maior de votos, mas que não se podem ser auditados tais votos. Como o Facínora do Boulos em São Paulo, ou aquela Manuela Dávila que se transvestiu de boa senhora, boa mãe. Todo mundo conhece a sua história, mas ela se pintou do Partido Comunista, tirou o vermelho da sua bandeira, tirou o martelo e a foice e se vestiu como se fosse até uma freira. Poço de virtude dessa candidata lá de Porto Alegre que vai disputar o segundo turno. Meus amigos, justiça eleitoral, o Brasil é um dos poucos países que tem essa estrutura. Tem lá na Venezuela, tem em Cuba e também esse sistema de eleição digital centralizado. Não é boa coisa. Se os políticos e o próprio judiciário quisessem uma lisura no processo, teria que adotar um sistema onde fosse possível fazer uma auditoria pós-eleição, para garantir
que o voto do eleitor realmente tenha sido direcionado para aquele que ele escolheu. E esse sistema não tem nenhuma garantia disso. Haja vista, agora, nos Estados Unidos, onde o software da Smartmatic, ou Smartmatic aqui em português, a empresa que fez a contabilização dos votos, provou-se, está sendo provado, está sendo judicializado a transferência de votos de um candidato para o outro. Milhares e milhares e milhares e milhares de votos. Essa empresa Smartmatic foi criada por 3 venezuelanos para garantir a manipulação de votos pró-Chávez, pró-Maduro. E elas conseguiram chegar nos Estados Unidos e aqui no Brasil. É um sistema falho. A Alemanha julgou que retirar o voto impresso do eleitor é acabar com a validade do processo, porque ele não permite a auditoria e nem garante que a vontade expressa do eleitor esteja espelhada na contabilização dos votos. Esse sistema nosso não permite isso. Mas, meus amigos, podemos ver então que essa eleição ela não espelha a realidade, mesmo porque não podemos aferi-la. Mesmo que assim fosse, nós estamos indo para o abismo. Nós estamos sendo empurrados para o abismo por esse judiciário brasileiro, pelo STF, cujos 11 ministros são alinhados a essas políticas esquerdistas. Eles libertam criminosos e prendem inocentes. E você não pode contestar, você não pode duvidar da verdade do seu ministro Barroso. Não está assim? Que foi preso um jornalista porque fez uma matéria provando a ilicitude de um candidato de São Paulo. É assim. Eles perseguem aqueles que falam a verdade e soltam os grandes bandidos, aqueles que assaltaram os cofres públicos da nação, soltam criminosos de alta periculosidade, como narcotraficantes. Os grandes corruptos, eles soltam. E encontram meios para fazer isso aí. Assim também como encontraram meios sem indicar qual crime o jornalista cometeu para trancafiá-lo. Isso explica que nós estamos vivendo numa ditadura comunista. Mas eles não querem resetar só a vontade do eleitor. Eles querem resetar muitas outras coisas, meus amigos. Esse great reset, ele estende-se também em todos os campos da atividade humana. Essa agenda satânica da ONU, essa agenda 2030, que está sendo implementada no Brasil há vários anos, com total apoio do Judiciário, desse STF, eles querem resetar, meus amigos, o seu direito à vida, o seu direito à liberdade de expressão. Eles estão resetando. Hoje não há liberdade de expressão no Brasil. O que prevalece é a narrativa mentirosa, falsa, criminosa dessa imprensa maldita, que apoia essa agenda comunista. Quase a totalidade, para não dizer a totalidade, exceto alguns canais
conservadores que ainda persistem na internet, o resto todo da imprensa, paradoxalmente, atacam a liberdade de expressão para impor a sua narrativa mentirosa. Hoje, o que estamos vendo é que a mentira se vestiu, eles vestiram a mentira com a roupa da verdade para impor as suas agendas satânicas em toda a nossa população. Eles não querem resetar só a liberdade de expressão, eles querem resetar o seu direito de ir e vir. Eles querem resetar a sua autonomia corporal ao impor obrigatoriamente vacinação, que seja inoculado em você drogas desconhecidas e que podem acarretar males e danos irreversíveis na sua saúde. Isso quer dizer que eles são donos dos nossos corpos, mas eles querem ir mais além. Eles querem ser dono de nossas vontades e controlar a nossa vontade, a nossa liberdade que Deus nos deu. Eles querem resetar o direito dos pais de criar seus filhos segundo a sua crença católica, apostólica, romana, a sua crença cristã. Eles querem impor a ideologia de gênero no processo educacional desde as creches. Querem aprovar leis que permitem a mudança de sexo ainda na infância. Querem legalizar o aborto, querem legalizar as drogas, impõem a nós que aceitemos que um homem que se veste mulher seja mulher, que uma mulher que se apresenta como homem seja homem. Como? Estou falando aqui contra essas pessoas que merecem a nossa compaixão pelos seus erros. Mas um transgênero, ele, no caso, vamos supor, um homem que se veste mulher, faz cirurgia, bota seios, bota isso, bota aquilo, ele está mentindo para ele mesmo, porque ele nunca vai deixar de ser homem. Biologicamente, nunca vai deixar de ser aquilo que nasceu. Mas ele mente para ele e quer impor a mentira em você. Quer que nós aceitemos isso como verdade, a mentira como verdade. O mesmo acontece quando uma mulher faz a sua mudança de gênero para homem, nunca vai deixar de ser mulher, e quer nos impor que a tratemos como homem. Isso é uma aberração. Devemos respeitar essas pessoas que tenham esse tipo de comportamento que é doentio e de abominação perante Deus. Nós devemos respeitar sim, ter compaixão deles, mas agora aceitar a imposição da minoria, aí já é demais. Também eles querem resetar a alta cultura. Eles estão resetando o idioma português, inserindo um pronome inexistente, só para garantir suposto direito dessa minoria, o tal pronome neutro. Eles estão resetando a nossa história, dos nossos heróis, dos verdadeiros heróis. Eles maculam a nossa história e os nossos heróis e impõem outros heróis que de herói não tem nada. Impõe ícones
que representam exatamente o contrário daquilo que um herói é, pela sua virtude, pela sua entrega. Eles querem resetar a família e mais, eles querem resetar Jesus Cristo do seu coração. Não é à toa a perseguição implacável contra os cristãos em todo o mundo. O martírio de mais de 100 mil cristãos todos os anos, na África, na Ásia, em todo o mundo. E, infelizmente, nós observamos que a Igreja Católica, que os nossos padres se acovardaram, mesmo porque boa parte dos bispos e boa parte desses padres são alinhados com essas agendas comunistas que foram, desde o início, foram combatidas pela Igreja Católica. A Igreja Católica considera o comunismo como o pior dos seus inimigos. Tanto assim que Nossa Senhora em Fátima, nunca nos esqueçamos disso, no seu aviso lá em 1917 para os 3 pastorinhos, que a Rússia espalharia o mal em todo o mundo. E hoje nós estamos vivendo esse mal. Então a lição dessas eleições que podemos tirar é tudo isso. E o cenário que está sendo desenhado para o futuro nas próximas eleições de 2022 são as piores possíveis se nós não tivermos o voto impresso e a capacidade de fazer uma auditoria desses votos. Aí nós vamos perder feio, aí nós estaremos com o pé no abismo, porque uma ditadura nós já vivemos. Eles estão caçando todas as vozes discordantes deles, esse STF e esse TSE. O judiciário está fazendo uma caça àqueles que falam a verdade. Isso quer dizer que eles defendem a falsidade, a mentira. Então, meus amigos, joelhos no chão, rezemos ao nosso Senhor Jesus Cristo, a Deus Pai Todo-Poderoso, a Trindade, a Nossa Senhora, que nos dê força, que nos proteja desses indivíduos satânicos que estão possuídos pelos espíritos das trevas e que nos impingem todo dia agendas contrárias a todos os ensinamentos que Jesus Cristo nos deixou. Não cessem de orar. Peguem o rosário, que é a arma contra esses demônios. Porque senão, meus amigos, estaremos realmente vivendo a ditadura da Venezuela e a distopia completa de nossa sociedade e o caos, a violência, os crimes, a iniquidade e os pecados se tornando comuns em todas as nossas cidades. Enquanto essa luta não é apenas eleitoral, mas é uma luta espiritual. Nós estamos, os conservadores, os cristãos, estão diante do seu inimigo e acossados por eles diariamente. Deixem de dar crédito e de assistir televisão, essas emissoras falsas que invadem os seus lares, propagando todo tipo de iniquidade. Não leiam e não assinem esses jornais mentirosos,
falsificadores da verdade. Procure livros, procure informações de fontes fidedignas, procure sua informação de fontes primárias para você avaliar e tomar suas decisões. Não se permita acreditar nessas pessoas. Quem são, aliás, esses homens que estão no judiciário, que se arrogam donos da verdade? Quem são eles? Eles pensam e agem como se fossem deuses aqui na terra. Não deuses de luz, mas das trevas. Eles não têm nenhuma virtude. Não tem. Não tem virtude. Ao contrário, são tirânicos, opressores. E contra eles é que nós temos que lutar. Mas lutar no plano espiritual. Jesus ensinou que devemos orar e pedir pelos nossos inimigos. Então nós temos que rezar e pedir para que Deus, com seu infinito poder, amoleça o coração dessas pessoas que estão no poder, para que eles ajam conforme a justiça divina, conforme os preceitos que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, da verdade, da honestidade. É isso que precisamos. Não esqueçam, o rosário, essa arma poderosa contra os inimigos da treva. Então é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.